Em um mundo cheio de sons, ouvir os chamados certos pode fazer toda a diferença para um animal. Usando somente os ouvidos. Seja para encontrar um amigo embaixo d'água a quilômetros de distância, ou para ouvir as conversas ultrassônicas de suas presas. Os ouvidos dos animais lhe permitem sentir o mundo muito além do que eles conseguem enxergar. Um dos órgãos sensoriais mais complexos da natureza é o ouvido. Os peixes foram os primeiros vertebrados a desenvolverem os ouvidos. Eles não precisavam de ouvidos externos, porque as ondas de som na água eram absorvidas pelos seus ossos e transmitidas ao seu ouvido interno. Há 375 milhões de anos, quando as primeiras criaturas de 4 patas saíram da água, elas tiveram dificuldade em ouvir fora d'água. Levaria 100 milhões de anos para que eles desenvolvessem um ouvido mais funcional. Os anfíbios, os primeiros animais que viveram na Terra, também foram os primeiros a desenvolverem um órgão para ouvir as vibrações no ar. Os ouvidos dos sapos se desenvolveram bem atrás dos olhos. Chama-se tímpano. E é similar a um tímpano. Conecta-se ao ouvido interno. Quando as ondas de som chegam ao tímpano, as vibrações viajam através de um osso fino até o ouvido interno, fazendo com que a cóclea cheia de fluidos vibre. Dentro da cóclea, os pelos microscópicos sentem as vibrações no fluido e enviam pulsos elétricos até o cérebro. O ouvido pode variar de tamanho e ajuda a distinguir o macho da fêmea. Os machos têm um tímpano maior. Perto do lago, um sapo tenta atrair possíveis parceiras. As fêmeas conseguem ouvi-lo a centenas de metros de distância. Mas elas só respondem ao chamado certo. Um tímpano grande é uma vantagem real para o macho. Os ajuda a captar os sons delicados das fêmeas que estão prontas para acasalar. E a canção do amor começa quando cada macho dentro do lago tenta cantar mais alto que o outro para ter uma chance de acasalar com uma fêmea. E ela está atenta, analisando qual é a vibração mais profunda e mais alta, um indicador de saúde do macho. Centenas de milhões de anos após os anfíbios desenvolverem seus primeiros ouvidos terrestres, um caçador discreto transformou esses órgãos sensoriais rudimentares em uma das ferramentas de caça mais admiravelmente requintada do reino animal. Olhos grandes, rostos redondos, essa silhueta inconfundível. E é claro, o pio. A coruja comum. Elas são as compositoras icônicas do clima. Porém, sua aparência diferente tem um propósito. Elas possuem uma das melhores audições do reino animal. No meio da noite, uma família de corujas está empoleirada no alto de uma árvore. A coruja ouve um camundongo se mexendo no chão. No mais completo silêncio, ela levanta voo e o agarra com facilidade. Agora, seus filhotes podem jantar. Como caçam à noite, as corujas confiam mais nos seus ouvidos do que em seus olhos. A anatomia do animal foi projetada para captar até o mínimo som.
Tudo começa com o seu rosto redondo. Além de fazer com que elas sejam reconhecidas como corujas, o rosto em forma de prato tem um propósito importante. Quando um camundongo está por perto e o seu som chega até a coruja, este rosto é o primeiro ponto de contato. A sua forma é como uma antena parabólica e capta sons que chegam em direção aos seus ouvidos com uma eficiência incrível. Uma vez captado pelo rosto parabólico, o som passa por várias penas minúsculas de proteção nas entradas dos ouvidos, que vão deixá-lo ainda mais claro. Então, qual é a vantagem principal da coruja? Elas ouvem a versão mais clara e limpa de ruídos entre as aves de rapina. E isso não é tudo. A maioria dos ouvidos dos animais está localizada simetricamente na cabeça. Isso significa que sua habilidade em localizar a fonte do som é limitada. Eles sabem quando o som está vindo da direita ou da esquerda, mas não sabem se vem de cima ou de baixo. Os ouvidos de uma coruja são assimétricos. Isso significa que um ouvido está localizado mais alto que o outro na cabeça da coruja. Portanto, quando elas ouvem o som, conseguem saber a localização, determinando se a fonte está acima ou abaixo delas. Qual é a segunda vantagem principal da coruja? Direcionalidade perfeita da audição. Mas uma das coisas mais interessantes sobre essas aves de rapina é a aproximação sutil. Elas voam sorrateiramente. Seu peito cheio de plumas soltas e as penas das asas difusas quase não fazem barulho enquanto voam. Portanto, as corujas conseguem continuar ouvindo enquanto estão em movimento. Qual é a terceira vantagem principal da coruja? O voo silencioso. Com ouvidos como esses, as corujas realmente não precisam ter uma boa visão. Porém, mesmo assim a sua visão é excelente. Seus olhos se fixam em um ponto, então elas precisam girar toda a cabeça para poder olhar em direções diferentes. Felizmente, elas conseguem girar a cabeça 270 graus. Assim que conseguem focar visualmente o camundongo, já não há mais nada o que fazer. Garras afiadas, uma das mais fortes do mundo com relação ao tamanho, aplicam 30 quilos por centímetro quadrado de força no camundongo. Corujas. Um pouco assustadoras, um pouco fofas. Elas são de matar. E com essa incrível audição, elas têm o que é preciso para fazê-lo. O som viaja de forma diferente no ar e na água. Na verdade, ele viaja mais rápido sob as ondas. Com pouca visibilidade, o som se torna ainda mais importante no mundo subaquático. Baleias. A maior de todas pode alcançar os 30 metros de comprimento e chega a pesar 150 toneladas. Elas são os maiores animais da Terra. No vasto oceano, elas conseguem navegar facilmente, encontrar comida, parceiros e cuidar de suas crias. E fazem tudo isso com a ajuda de sua audição aguçada. As baleias mergulham em profundidades que chegam a mais de 3 quilômetros. Porém, depois de 200 metros, toda a luz do sol desaparece. Portanto, a visão se torna inútil. Nesse ambiente, a melhor forma de rastrear umas às outras é através do som. Isso não é um problema para as baleias. Estes mamíferos marinhos se desenvolveram a partir de seus ancestrais que viveram na terra, cujos ouvidos se adaptaram a ouvir as vibrações no ar. Mas após milhões de anos de evolução, seus ouvidos não só se adaptaram a funcionar melhor embaixo d'água, como também lhe deram uma das audições mais sensíveis do reino animal. Há cerca de 80 espécies de baleias, e elas se dividem em dois tipos: baleias de barbatanas e baleias com dentes. Baleias jubartes, cinzentas, baleias comuns e as maiores criaturas vivas da Terra, as baleias azuis, são todas baleias de barbatana.
Elas se alimentam usando um filtro na boca, sugando os peixes e os krill. As baleias de barbatana são solitárias, portanto, para poderem se encontrar, elas usam chamados de baixa frequência para se comunicar a longas distâncias. As baleias com dentes, como as cachalotes, as orcas e os golfinhos, são menores. Elas normalmente são bem sociáveis e vivem em grupos. Já que elas estão muito próximas umas das outras, os chamados de alta frequência são a sua forma de comunicação. Isso levou à evolução de dois sistemas de audição diferentes. A audição de baixa frequência para as baleias de barbatanas e a audição de alta frequência para as baleias com dentes. Os chamados de baixa frequência para o acasalamento das baleias de barbatanas viajam 4 vezes mais rápido que o som viaja no ar e podem chegar a centenas de quilômetros de distância no oceano. Quando as ondas de som de baixa frequência alcançam o corpo de uma baleia de barbatanas, elas fazem com que o seu crânio vibre em um processo chamado de condução óssea. Essas vibrações estimulam seus ouvidos internos. Para saberem de onde vem o som, as baleias de barbatanas desenvolveram ouvidos internos de livre flutuação. Embaixo d'água, o som faz o crânio inteiro ressoar. Mas como os ouvidos são separados do crânio, eles captam os sons de forma independente. Comparando os sons em ambos os ouvidos, as baleias conseguem determinar de onde vem o som. As baleias com dentes, por outro lado, utilizam cliques e assobios rápidos e agudos em diferentes frequências. Uma dessas espécies, a beluga, tem a melhor audição entre as baleias com dentes. Essas maravilhas brancas vivem em climas mais frios, onde a luz do sol é escassa. A audição e a produção de som faz parte de sua vida. Elas precisam procurar comida e se comunicar com outros membros do grupo. Afinal de contas, são criaturas muito sociáveis. Para a beluga, o som passa através do tecido adiposo localizado em sua mandíbula. O osso da mandíbula, uma área fina e óssea localizada atrás da mandíbula inferior, age como uma janela acústica e leva o som até o ouvido interno cheio de fluido. Em seguida, o som é interpretado pelo cérebro. Porém, a adaptação mais incrível da beluga tem a ver com suas habilidades ecolocalizadoras. Trata-se de um super sentido que muitas baleias têm em comum. Aqui, temos uma beluga separada de seu grupo. Ela envia uma série de cliques, chamada de trem de clique, e espera que o eco atinja alguma coisa e retorne. Dois amigos ouvem os cliques e começam a nadar até ela. Reunidos, eles enviam cliques ao grupo maior, que nada à frente. Logo, eles estarão juntos novamente. Quando a baleia azul, a maior criatura da Terra, ecolocaliza algo, ela emite ondas de som que são centenas de milhões de vezes mais altas que um Boeing 747. É tão alto que precisa se desconectar de seus ouvidos. Caso contrário, eles seriam destruídos. Pesquisadores descobriram que milhões de anos de evolução estão sendo destruídos devido à recente poluição do mar. As baleias azuis possuíam um alcance de audição de 1.600 quilômetros nos anos 40. Esse alcance caiu para somente 160 quilômetros hoje em dia. As baleias conseguiram adaptar seu ouvido mamífero à vida embaixo d'água. Isso as ajuda a navegar e a se comunicar em longas distâncias. No entanto, a comunicação em baixa frequência não é exclusividade dos mamíferos marinhos. Girafas. Com quase 6 metros de altura, esses gigantes simpáticos são os animais terrestres mais altos sem sombra de dúvida. Seus longos pescoços, pequenos chifres e lindas manchas fazem dele um colírio para os olhos.
mas só para os olhos, porque as girafas parecem nunca prestar atenção em nada. Elas estão entre os animais mais altos do reino animal e também parecem ser os mais tranquilos. As girafas, na verdade, fazem barulho o tempo todo, mas os chamados que fazem são dirigidos somente para seus ouvidos. As girafas se comunicam de 3 formas: zumbidos, assobios e tosse. Para os humanos, esses sons mal são percebidos, se é que são. As girafas vivem em vastas pastagens, onde o som em baixa frequência é, na verdade, o meio de comunicação a longa distância mais eficaz. É a comunicação infrassônica. Assim como na água, os sons de baixa frequência se dissipam mais lentamente do que os de alta frequência, ou seja, eles podem viajar mais longe. As girafas dependem disso para sobreviverem. Normalmente, elas vivem em grupos sociais chamados torres, com as fêmeas e seus filhotes compondo os maiores grupos. A comunicação sutil e por infrassom mantém o grupo seguro. Assim como a maioria dos mamíferos, as girafas mais novas têm o seu lado selvagem. Quando uma jovem girafa está vagando por aí, ela arrisca sua vida e a do grupo. Então são repreendidas com um ruído agudo da mãe. Girafa má. Esse é o equivalente a um tapa no bumbum, estilo infrassônico. As mães girafas também formam grupos de babás, no qual trabalham juntas. Algumas irão comer, enquanto outras irão brincar com as mais jovens, como se fosse um dia de brincadeira. Se qualquer uma delas se sentir ameaçada ou se quiser alertar as demais, as mais velhas irão rosnar ou emitir um som agudo. Isso também ajuda a alertar o grupo sobre algum perigo. Assim que os machos jovens do grupo crescem e se tornam difíceis de controlar, são expulsos. Esses jovens machos eventualmente irão se encontrar e formar um grupo chamado Grupo dos Solteiros. Este é um dos desafios mais populares: agarração. Os 2 machos irão balançar seus pescoços um contra o outro até que um deles se submeta. É uma comunicação não verbal. A versão das girafas da queda de braços. Uma vez maduros, os machos solteiros irão abandonar o grupo e irão viver uma vida solitária, até a época de acasalamento, quando começam a sentir que poderiam desfrutar de um pouco de companhia. Se eles encontrarem um grupo de fêmeas, o namoro discreto irá começar. Uma tosse de leve quebra o gelo. Não é elegante, mas funciona. Caso a fêmea goste do que ouvir, ela o convidará para participar de uma agarração mais gentil e carinhosa. Se houver vários machos ao redor de um grupo de fêmeas, o maior e mais forte não só ganha a garota. Ele ganha todas as garotas. Alguns caras têm muita sorte. Essa parte da vida das girafas é simples. Mas e os mecanismos internos que fazem essas vocalizações infrassônicas? Eles são tudo menos simples. Fazer o ar fluir para cima desses longos pescoços não é uma tarefa fácil. As girafas normalmente jogam sua cabeça ou fazem seu pescoço tremer quando fazem esses sons. É assim que elas conseguem lidar com os grandes volumes de ar que os sons infrassônicos requerem. Girafas. Elas podem ser um dos animais mais fotogênicos de todos os tempos, mas isso não lhe subiu à cabeça.
Os sons de baixa frequência, como os que as baleias de barbatanas e as girafas usam para se comunicar, viajam longas distâncias na água ou na terra. Porém, os sons de alta frequência também têm um propósito. Este é um caçador com uma das melhores audições de um carnívoro, com ouvidos que conseguem encontrar e caçar presas sem ser notado. Porém, este predador feroz é um gato doméstico. Estes animais de estimação tão queridos são um dos predadores mais ágeis do planeta. Os gatos normalmente caçam roedores, como camundongos, ratos e pássaros. Como a sua presa emite sons em alta frequência, os gatos precisaram se desenvolver para detectar esses rangidos e pios também. Os gatos ouvem até 78 kHz, o que é bem mais que os humanos, que só conseguem detectar sons até 20 kHz. Qualquer som acima desse limite que os humanos conseguem perceber é conhecido como som ultrassônico. Existe um mundo inteiro desses sons de alta frequência que os gatos e suas presas conseguem ouvir, mas os humanos não. Para testar a reação dos gatos ao som ultrassônico, conduziu-se uma experiência. Um alto-falante foi colocado em uma mesa que estava no nível do ouvido do gato. O alto-falante começou com sons abaixo dos 20 kHz, sons que os humanos conseguem ouvir. À medida que os sons foram ficando mais altos e chegaram perto do nível ultrassônico, os gatos tiveram reações muito fortes a esses sons. Para os humanos, é como se os gatos estivessem reagindo a forças imperceptíveis. Entre os mamíferos terrestres, a habilidade de ouvir altas frequências normalmente vem com um custo de uma audição de baixa frequência. No entanto, os gatos conseguem ouvir altas frequências sem terem que sacrificar as baixas. Além de terem uma excelente audição, os gatos são extremamente habilidosos para encontrar a fonte de um som. Eles conseguem girar suas orelhas 180 graus, como uma mini antena parabólica, em qualquer direção que o som for detectado. A habilidade do gato para localizar um som, na verdade, é 3 vezes melhor que a do camundongo. Um som sutil e suave, como esfregar os dedos, é quase inaudível para os humanos. Mas para um gato ou um camundongo, esse som é alto e claro, como um som ultrassônico irritante. Para esses predadores e suas presas, o jogo de gato e rato representa uma corrida da evolução. Ao ouvir os chamados certos, os gatos e os ratos tentam superar um ao outro para ganharem o título de melhor audição do reino animal.